paciente pergunta muito para mim, doutor, qual é o grau da minha hérnia, né? Tipo, para saber se já é... Nem sempre, Nem né? sempre. Eu operei uma irmã de um anestesista esse tempo aí. Uma hérnia, assim, quando você olhava na ressonância, sabe aquelas coisas que até desanima, sabe? Pessoal, a menina estava há 5 semanas, assim, eu já tinha tomado bloqueio e tal, mas muito sintomática. E não era um fragmento grande não, viu, Herbert? Assim, sabe? Mas tal. Tem muito. E melhorou, sabe? Melhorou. Então, eu acho que a ressonância é importante. Não é a ressonância que define a indicação absoluta da cirurgia. Ela nos auxilia. Na verdade, qualquer exame complementar, ele é complementar, né? O que a gente leva muito em consideração é a situação clínica de cada paciente. Cada paciente, né? E dor é subjetiva, né? Às vezes uma dor que para você seja 10, talvez para mim seja um 8. Para mim, rapidamente uma dor é 10. É o que eu tô te falando no meu caso, rapidamente é 10. Assim, no geral, nós, né, homens, né, tem a sensibilização nossa é mais rápida, né? A mulher, ela tolera mais sintoma de dor, né? Existe uma história por trás disso, né? Mas eu fico me pensando, nunca tive, né? Acredito que eu não tenho, né? Nenhuma hérnia de disco, mas se um dia tiver, eu acho que... Eu tenho quando alguém me falar assim, 12 semanas, não vai adiantar, não. Eu tenho uma listese, cara. Eu tenho uma listese grau 1, sabe? E tenho listese no escorregamento, para quem não... Espondilólise também? Uma espondilólise. Então, assim, por isso que fortalecimento muscular... Sou obrigado praticamente a fazer, que a hora que descuidar vou ganhar também algum presente aí, né? Então, e hoje com as técnicas modernas a cirurgia ficou muito tranquila, né? Pois é. Não que é uma cirurgia, quando a gente fala uma cirurgia tranquila, não que a cirurgia seja isenta de complicação, né? E nem isenta de risco, mas em relação ao que era antes, mudou completamente. Hoje até seria um ponto talvez a gente até questionar essas 4 semanas, né? É um ponto que a gente discute muito assim informalmente, porque a cirurgia é tão tranquila de recuperação para o paciente e um risco tão baixo que talvez não vale a pena você deixar um cara um mês na maca lá, urrando de dor, porque está sem déficit, mas tem que esperar as 4 semanas do protocolo, né? Então, assim, hoje até... Já operei paciente antes de 4 semanas, o paciente veio, está com muita dor, vamos internar e vamos resolver, porque, igual eu tô te falando, por essa experiência que eu tive na URA, eu fui mais sensibilizado, entendeu? Então, assim, tá urrando de dor, mandando mensagem todo dia, então, falou, você quer resolver? Vamos resolver, então. Eu já tive paciente que ficou bravo comigo, porque eu fiquei tratando, né, clinicamente, aí durante algumas semanas, não melhorou. Expliquei para ele, a primeira tentativa é essa, não melhorou, né? Depois acabou evoluindo para cirurgia, né? Cirurgia hoje a gente vai conversar sobre isso. Se opera, dá alta no mesmo dia, né? Depois ele voltou no consultório e falou, doutor, o senhor me judiou, hein? Poderia ter feito isso aqui, feito isso aqui mais rápido, né? Mas é importante lembrar, né? Não é isenta de complicação, mas melhorou muito, né? Antigamente o paciente ganhava um tie nas costas, hoje ganha um furinho ali, resolve o problema dele. Não tratou o problema de coluna dele, mas você tirou a dor dele, né? Então, hoje... E é igual o paciente... Eu falo pro paciente que às vezes a gente faz muito bloqueio, né? E às vezes a gente até cede o paciente um pouquinho de bloqueio pelo desconforto. Fala, se você vai encarar um bloqueio, aguenta um pouquinho muito próximo para... Se você já não vai logo e tira isso aí, porque você vai fazer um bloqueio, vai melhorar ali um tempo, mas talvez vai voltar. Né? Então, melhorou muito as técnicas em tudo, né? Tudo igual barriga foi para vídeo, né? Tórax foi para vídeo. Graças a Deus a coluna também foi para vídeo. O sistema percutâneo hoje para parafuso também muito mais seguro, muito menos invasivo e muito melhor para o paciente. Né? E o entrave é sempre o mesmo, né? É custo e que a gente vai ter que lidar com isso ao longo do tempo aí, mas para o paciente eu acho que os benefícios são inquestionáveis. Eu acho que ainda o desafio assim, que eu vejo no dia a dia é você indicar bem uma cirurgia. Exatamente. Esse é o grande problema. Esse é o grande detalhe. Eu digo para o paciente que às vezes a decisão de cirurgia, esse é o momento mais crítico que tem lá, e difícil para o médico. Não é tão simples, né? As pessoas acham assim, eu tenho hérnia, precisa... Não é tão simples isso. Envolve muitas variáveis, né? A respeito não só
da condição de dor, mas também de outras doenças existentes, Sim. outras condições da coluna. Porque depois a execução dela, principalmente numa hérnia de disco simples, sem instrumentação, nada, realmente a coisa evoluindo muito bem, né? Sim. Tá mais rápido para o médico, mais fácil ir lá fazer a cirurgia do que ele atender o paciente 4, 5 vezes 5 lá, vezes no consultório, chorando de dor. tentando mudar um remédio, né? Doutor, esse tramal aqui não resolveu, doutor, esse paco não resolveu, doutor, esse... Então, isso é muito frequente, né, cara? Então, o tratamento de dor é uma busca constante do paciente no consultório, assim. Só recebe cartinha da secretária. Doutor, tal fulano pediu para encaixar, tal fulano, então... E assim, mas é insistência, cara. Você tem que dar assistência. Nos propomos a fazer isso, né? E eu sempre tento colocar no paciente que a gente está tentando aguardar aquilo o máximo que ele conseguir. Tem paciente que fica bem, é o que a gente falou, 80% vai sair ileso sem precisar passar na porta do hospital. Mas tem grande parte dos pacientes que em primeira consulta você já vê que esse paciente, isso aí não vai sair na porta, amanhã ele tá aí de novo. Entendeu? Exatamente. De cada 10 pacientes, 8 vão evoluir bem, vai dar para tratar, a pessoa vai melhorar. 20 vão precisar, 20%, né? E tem muitos que da sala do consultório, muitas vezes já recebe carta de internação. Exatamente, né? Teve um caso recente que eu cheguei lá no consultório, eu falei, pode entrar o primeiro paciente? Falei para a secretária, falou, doutor, o primeiro paciente está na outra sala deitado, porque ele mal consegue ficar sentado. A gente estava conversando antes dos casos, né? Tava te falando daquele caso L1, L2 que eu fiz. O paciente veio, ele veio de maca, numa ambulância. Tem como você falar para esse cara, tamo aqui uma receitinha, de uma cidade de 300 km de distância, você entregar uma receitinha para ele e falar, volta daqui 4 semanas para ver como é que você tá. Não dá, esse paciente vai ficar, vai tentar ali 2, 3 dias de terapia endovenosa, se não resolveu, melhor você ir lá e resolver o problema à vida do paciente. A cirurgia de vídeo, né, Herbert, você é um dos, não digo pioneiro, mas tem muito negócio. Muitas pessoas que já fizeram, mas você, desde a sua formação praticamente, né, você já vem de uma formação mais nova, onde você já pegou o vídeo como uma rotina praticamente, né? Na verdade eu comecei o vídeo em 2019, né? Eu fui sem pretensão para os Estados Unidos fazer um curso, acabei tinha endoscopia no meio. Voltei para o Brasil, mas o grande detalhe foi a autorização no RODNS, né? Que foi o deslanche, assim, grandes cirurgiões do Brasil conseguiu colocar isso fazer no mais rol, volume, né? E que foi um benefício muito grande pro paciente. Mas a endoscopia de coluna já tem muito tempo, né? Faziam-se algumas técnicas diferentes antes, que também se chamavam endoscopia de coluna. Veio meio assim calambiando, uns faziam, outros tentaram fazer, abandonaram no meio do processo, burocracia de convênio, falta de casos também, N casos, né, para fazer. Aí, acho que o Davi Delcurto foi o cara que fez, assim, uma mudança na endoscopia no Brasil. Depois veio o Serra, veio outros caras aí de grande nome, grande peso na endoscopia. Mas foi 2021 mesmo que o boom começou, né? Que foi aprovado o rol da ANS. Aí o plano de saúde era obrigado, né? Aí o plano de saúde é obrigado a cobrir a cirurgia, né? E aí que a gente começou realmente foi para São Paulo, aprendi, peguei mais casos, vi mais casos, coloquei mais a mão. E aí a gente começou a executar em Rio Preto, entendeu? Então foi uma época, saí assim, já comecei, fez parte assim. Hoje tem alguns casos aí, poucos, mas tem. Poucos casos, né? Modesto, né? Mais de 1000, hein? Mais de 1000. Mais de 1000. Mais de 1000. Sim, assim, não adianta falar que mais de 1000 sem complicação, que não tem. A gente tem complicação, né? Aquilo... Não tem cirurgião que não tenha complicação. Só os que não falam, né? Mas é parte do procedimento, né? A principal complicação da hernia de disco é recidivo. Voltar, né? Hernia voltar. Hernia voltar. Então, assim, essa é a principal complicação que a gente tem, opera. Tem alguns fatores associados a isso, né? E
é a principal complicação é que a gente fala entre 3% e 4%, né? De recidiva aí, né? Déficit neurológico por conta da endoscopia. Graças a Deus, por enquanto, ainda não. Mas recidiva já tem alguns casos aí. E sempre teve, né? E a sempre própria teve, técnica sempre teve, microcirúrgica né? Se você for tem, pegar né? a técnica microcirúrgica, a via tradicional, né? Exatamente, tem trabalho que mostra que é exatamente a mesma chance de recidiva, né? E olha que na microdissecção, não sei se você limpa todo, você faz uma dissectomia mesmo, você limpa o disco? Herbert, você sabe que na microdissé eu sempre entro um pouco no disco. Você sempre entra, né? Sempre Porque entro. tem esse questionamento, né? Você entra ou faz só uma sequestrectomia, tira tudo? Eu sempre, assim, eu já tô lá. Primeiro que assim, não vai mudar o tempo cirúrgico, não vai mudar nada. Você já tem E você sai com aquela impressão de assim, pelo menos... Você já tem uma abertura no ângulo, aquela falha por onde saiu o fragmento Sim. herniário. E eu já tirei outros fragmentinhos que eu tinha certeza que estava solto lá, que era o próximo a sair. Que era o próximo. Eu já tive. Primeira né? levantada... Eu faço também, o que eu coloco? Eu faço um spray de um jato d'água lá dentro, na micro. E quantas vezes eu já fiz um sprayzinho lá e brotou outro fragmento de hernia. Quer dizer... Não era certeza que iria recidivar esse fragmento. Pode ser que cicatrizar. Mas você sai com aquela impressão. E tem muito isso, né, cara? Na nossa profissão tem muito isso, né? Até a gente às vezes senta com outros colegas que fazem também endoscopia e fala assim, cara, dá a impressão de que tem alguma coisa lá, mas as pinças são delicadas, não são para isso. Então você vai lá, faz uma sequestrectomia e avisa o paciente, ó, fica quietinho uns diazinhos aí para não dá zebra. Mas foi essa a história e a trajetória, sabe? E fazendo aí, ajudando alguns colegas também aí Os pacientes vêm muito perguntando, né? Doutor, a técnica é por vídeo, né? Acho que todo paciente que vai ser operado hoje, né? Seja barriga, seja parte de coluna, seja parte articular, ombro, quadril, ele sempre vai perguntar para o médico, é por vídeo, né? Então, é uma impressão que as pessoas têm que quando é por vídeo, seja mais simples, né? Uma recuperação mais rápida, né? Mais simples não é. Você tem a mesma Na verdade, o que eu gosto de falar complexidade. O que eu gosto de falar para os pacientes é o seguinte, eu falo, ó, você está submetendo a cirurgia menos invasiva, não menos resolutiva, muito pelo contrário, eu acho que dependendo do tipo de patologia, do tipo de hérnia, acaba sendo mais resolutivo que talvez uma microdissecção, mas é uma cirurgia. Continua sendo uma cirurgia. Você não vai para casa com um talho, você não vai com dor, mas você vai com um furinho aí, lá por dentro eu mexi do mesmo jeito que uma técnica aberta. Então, assim, e demanda os mesmos cuidados. Que demanda, talvez até mais, né? Lógico, o risco de infecção é muito menor desse paciente, né? Então, para esses pacientes com obesidade, sobrepeso, a facilidade é muito maior com a via endoscópica do que com a via convencional, né? Que você pega o paciente que tem uma obesidade aí, grau 2, você vai fazer um hernia dela, você facilmente faz uma lapa de 15 centímetros para você conseguir enxergar lá dentro, né? E na coisa não, você continua saindo no mesmo furinho, independente do peso do paciente. Mas é uma cirurgia, continua sendo uma cirurgia e o paciente tem que entender isso aí, né? Você sabe que uma coisa que eu tenho mudado, né? Eu sempre fui mais assim, paciente, você faz a dissectomia, melhora rápido, né? A dor na perna, né? Aquela dor ciática, a pessoa já acorda sem ela, né? Acorda com um desconfortozinho nas costas, mas muitas vezes aquela dor que motivou a cirurgia, que é aquela dor irradiada para a perna, some, né? E a gente tinha uma tendência de, como o paciente está bem, né? A benevolência coloca assim, pode, doutor, já posso, pode, já pode e tal. Hoje eu estou um pouco mais restritivo. Eu tenho plantado a ideia no paciente. Ele melhorou rápido, ele tem condições de pegar o carro no estacionamento e voltar dirigindo, né? Esse paciente mesmo que eu operei, ele teve um problema familiar e foi para Bahia. 2 dias depois da cirurgia. Então, mas, assim, é um caso assim, inevitável, tinha que ir, falecimento de família e tal. É ideal? Não é, mas não tem como você falar para ele, não vai, entendeu? Então, assim, te possibilita essas brechas, mas assim, vai, mas com o intuito de que, assim,
É aquilo que eu te falei, o paciente sai do seu consultório, posso fazer o que lá fora? Pode fazer o que você quiser. Você deve fazer? Não. Poder, você é livre-arbítrio, você vai fazer o que você quiser. Agora, deve fazer? Não. Aí você tem que... O que eu passo hoje de recomendação dos meus pacientes? Primeiros 15 dias, independente de ser tecnicamente invasivo ou não, tenta levar uma vida mais tranquila. Fica de férias esses 15 dias aí. Exato. Né? Para dar um tempo ali, para aquilo cicatrizar, aquele ano começar a fechar, né? Que é o grande detalhe, para você não ter dor de cabeça. A portinha aberta. Lá, sim. Né? Pô, você vai poder dirigir em 2, 3 dias, você já tá sem dor? Tá, entendeu? Você vai poder fazer o que você quiser. Deve? Não, segura um pouquinho. Quanto mais você segurar, o que eu gosto de falar para o paciente é, quanto mais você segura agora, mais você vai aproveitar mais para frente. Porque se você for muito na sede hoje, talvez o ano que vem a gente tenha que ter mais um encontro aí não agradável. Né? É aquela história, a hérnia ela é uma consequência de uma doença, né? O disco é doente, né? Então, o que aconteceu com a doença? O disco expulsou uma parte e isso se transformou numa hérnia. A gente retirou a parte que saiu, mas o disco continua doente. Lá. Então, se cuidaram do disco, não só pós-operatório, como depois também. Os trabalhos iniciais de endoscopia mostravam o benefício dela na microcirurgia, principalmente com o tempo de retorno ao trabalho. Né? Os trabalhos mais... Sim. Na verdade, é o que você tenta... mais tradicionais, né? É o que você mais... Vou falar, você consegue retornar? Lógico, você consegue retornar porque você está sem dor. É aquilo que eu falei, poder fazer 2, 3 dias, você parece que nem foi operado. Entendeu? O máximo que você vai ter ali, talvez uma pequena dorzinha nas costas, muito delicada. Entendeu? Diferente da via aberta, que você ganha um talho nas costas ali, corta bastante. Então, 2, 3 dias você vai estar parecendo que você não operou. Fica o questionamento, assim. Se for um cara que trabalha no escritório, acho que isso que depende, fica sentado um pouquinho, levanta um pouquinho, evita ficar muito tempo na mesma posição, é um trabalho que é imprescindível para você fazer, vai. Agora, eu vou sair daqui, vou ali pintar uma parede, vou... Ou alguém que trabalha numa linha de produção, pega peso. Isso aí, não vai, infelizmente, tem que esperar, porque assim, dá para fazer? Dá, mas você vai ter... O risco de você ter essas complicações que a gente falou é grande. Você que me contou uma história de um colega médico que operou e no outro dia foi dar plantão, né? Você me contou a história, né? Operou, no outro dia foi dar plantão. Em tese é possível. Mas não é o adequado, né? Não é o adequado, né? Não é o adequado, assim. Aquilo que eu falei, você consegue... É primordial, é essencial, é assim, você não consegue abandonar isso, vai. Vai assim, com o pezinho atrás, entendeu? Vai de leve, né? Mas que é o ideal, isso não. É uma cirurgia, né? Você tem que interpretar assim. Eu tenho uma rotina assim, Herbert. 15 dias bem tranquilo em casa, entendeu? Depois eu encaminho para uma fisioterapia, para começar a ter uma percepção do movimento, começar a tirar muitas vezes umas contraturas musculares que ficaram consequente lá à dor, nos nódulos miofasciais e tal. E só depois, quase de 2 meses, que eu começo a retornar algumas atividades físicas mais leves. Eu faço uma coisa bem lenta e progressiva. Eu faço assim também, Danilo. Porque eu fico com muito receio. E principalmente nessa caminhada. Receio de passar uma ideia para o paciente que está tudo muito bem. Isso também é um pouco de culpa nossa. Quando a gente fala, não, cara, você está curado, você está liberado, você está não sei o quê. E a frustração é muito grande, né, Danilo? Eu acho que é o pior, né? Se aquele paciente passa o primeiro retorno com você bem, aí dá 60 dias, o paciente volta. A hora que volta, fala, doutor, tô sentindo. Aí você fala, putz. Então... Nós tivemos um caso agora recente, né? Nós fizemos juntos, né? Aquele que eu comentei com você. A história... se você comprar um iPhone, um iPhone 16, sei lá que número tá, alguma porcentagem dele vai vir com defeito. Né? Se você comprar um carro o mais sofisticado que tem, uma porcentagem vem com defeito. Isso é estatístico, né? E as estatísticas também da hérnia recidivar existem, né? E nós tivemos um caso aí que nós operamos, retiramos a hérnia via endoscópio, grande, esse paciente levantou... 24 horas depois, um outro fragmento
recidivou, a gente até discutiu. Então, o paciente, depois de 24 horas, retornou para uma cirurgia, né? Então, estatisticamente, isso aí pode acontecer, né? Não com 24 horas, tal, às vezes 2 meses, 3 meses, mas você fazer um pós-operatório, eu acho que mais tranquilo, com mais calma. O que eu falei, na verdade, o paciente ele tem que entender que é uma cirurgia e que ele tem que tomar cuidado, porque a tentativa dele de abreviar o que ele for fazer agora, seja trabalho, seja o que ele tiver que fazer, talvez vai demandar mais tempo para ele mais para frente. Então, ele tem que ficar meio no limbo ali. E aquilo que a gente fala, né, Danilo, a gente não tem que se isentar da responsabilidade